Bom dia. Quando Moisés falou de fazer esse consenso, realmente nós ficamos bastante animados, mas quando ele falou que queria fazer 100 consensos, aí realmente nós ficamos preocupados. Não perdemos o ânimo, mas nós ficamos preocupados, porque realmente é um número, né, significativo, mas quando eu soube que a Cochrane iria participar com a gente, então a gente já começou a achar que poderia ficar viável, porque a parte que demanda talvez um tempo maior, né, que é a busca das evidências, o refinamento das buscas, e que a Cochrane é profissional nisso, nós vamos ter o auxílio deles, na parte metodológica também, então acho que isso vai ficar bastante interessante, porque esse consenso vai ter o foco assim, de não fazer um simples guidelines explanatório, né? Não vai ser uma síntese da evidência e ponto. Né? Nós vamos ter a síntese das evidências, aliada, criticada, revisada por cada comitê, por cada consenso da especialidade. Então, acho que isso vai ser uma oportunidade muito boa, né, de que a gente possa desenvolver esse trabalho e que depois disso tenha uma continuidade. Então, inicialmente, nós pensamos em elencar os temas mais importantes dentro da especialidade, de cada subespecialidade, pensando tanto no aspecto da especialidade, do colega especialista, que poderia auxiliar em decisões, como para gestor de saúde também, negociação de convênios, tudo, como para a área, né, também judiciária também. Isso é um documento, né, da sociedade que pode ser muito bem utilizado. Então, portanto, a gente vai precisar contar com o apoio de todos aí, de cada especialidade, que é fundamental, e contamos também, né, a gente sabe que isso vai ter uma chance de êxito muito grande, porque a Cochrane é profissional em fazer isso e consegue refinar muito bem as melhores evidências e vai nos fornecer a resposta aos picos aí, que vai possibilitar depois, eu vou mostrar, fazendo alguns encontros aí, chegar a um consenso final sobre cada problema clínico que a gente vai inicialmente elencar. Ele tem um passador aqui. Então, eram 100 picos, mas aí na reunião que nós fizemos inicial, nós achamos melhor fazer 160 picos, porque isso depois pode ser refinado, ou, se houver possibilidade, a gente já mantém isso mesmo. E isso nós achamos melhor, porque são 20 elementos que vão compor a comissão, e cada um desses elementos faria a elaboração de 8 picos. Então, nós chegamos nesse número aí, que todos aí acharam que seria possível. Então, isso vai ser realizado pela comissão, né? A comissão são 20 membros. Esses membros nós escolhemos baseados assim em escolhendo colegas que já participaram, né, de outros estudos, que já têm uma certa experiência com medicina baseada em evidências, com diretrizes, com guidelines, que nós achamos que dessa forma facilitaria. E a função da comissão não é tanto opinião de especialista, é muito mais a elaboração, e ele tem um conhecimento técnico, né, de elaboração de um pico adequado para facilitar também a busca, porque se forem picos muito abrangentes, é praticamente impossível de se fazer. Então, nós escolhemos esses indivíduos que a gente sabe que já têm experiência, né, na elaboração da pergunta clínica, e eles vão ter o apoio de outros 3 especialistas que eles vão escolher, para poder elencar aí quais são os 8 temas aí mais relevantes de cada subespecialidade. Então, o maior desafio, como eu falei, era a metodologia mesmo, o professor Álvaro já falou um pouco. Existem vários métodos aí, a gente vai ver, e a gente está pensando em fazer um método modificado aí, né, que a literatura toda tem usado, para realizar esse consenso. E o outro grande desafio, né, para a gente é o cronograma, porque a ideia é que até o congresso, até novembro, a gente tenha o produto final, né, desse consenso. Então, é um tempo bastante exíguo dentro do número de consensos aí que a gente, dentro do número de consensos que a gente vai fazer. Acho que não está pegando aqui. Bom, então, o consenso, né, na verdade, ele foi idealizado como uma forma, um meio sistemático de medir e desenvolver, né, a metodologia, os consensos, que são usados aí
para sintetizar, né, a opinião de especialistas. E é muito importante o consenso, principalmente quando na literatura a gente faz a busca, e isso na ortopedia não é infrequente, né, nas áreas cirúrgicas, chega à conclusão de que não existem evidências conclusivas a respeito de duas intervenções. Então, quando a gente vai ler a revisão sistemática, não é infrequente, né, em razão de não ter um número de ensaio clínico adequado, não é infrequente chegar à conclusão de que o método A e o método B são parecidos quanto à efetividade, né, e não tem uma conclusão de qual é o melhor método. Então, nessa situação, realmente o consenso é muito importante, porque aí a opinião e a experiência do colega, do ortopedista, pode fazer uma recomendação, né, que direcione melhor, né, dentro da nossa realidade, de qual é a melhor intervenção. Então, acho que esse é o grande ponto, né, favorável à realização do consenso, em detrimento à diretriz unicamente, porque às vezes a diretriz é meio frustrante, porque você chega no final de uma revisão sistemática, às vezes um estudo, como o professor Álvaro falou, a gente na ortopedia também faz alguns estudos aí com a Cochrane, às vezes o estudo de 2, 3 anos, a gente chega no final e não existe uma evidência, não existem estudos, né, primários que permitam concluir, né, com clareza qual a melhor intervenção. Então, o consenso é especialmente importante nesse ponto, e foi nisso que nós achamos que seria interessante, né, muito interessante dentro da nossa sociedade, talvez isso seja até meio pioneiro, né, no Brasil, em realizar esse programa, esse projeto de consenso. Então, a gente vai desenvolver isso baseado... Existem alguns métodos, né, de se fazer consenso. O primeiro que foi feito foi o método Delphi, né, que o professor Álvaro falou. Cada método é baseado na forma com que é realizado. Alguns métodos utilizam unicamente perguntas, né, o envio das respostas por e-mail, preservando anonimato, e são feitos alguns rounds até chegar a um consenso definitivo. E, pelo que a gente definiu, existe um método Delphi modificado, que seria esse consenso pela conferência, né, que a gente definiu, como o professor Álvaro mostrou já inicialmente, e que é um método que foi idealizado, já foi feito inúmeras vezes. Nos Estados Unidos já tem mais de 100 consensos baseados nesse princípio, e isso ao longo do tempo foi se modificando, foram tendo algumas formas modificadas, e nós achamos que essa forma que a gente pensou em realizar, em se fazendo os picos, né, baseados aí na opinião dos especialistas, né, dos mais importantes, dos mais relevantes, a busca sistematizada, né, e a estratificação da resposta às perguntas, baseado nas melhores evidências, e submetida à opinião dos especialistas. Então, a gente consegue, dessa forma, contemplar, né, as melhores evidências e aliar a experiência, né, a prática dos ortopedistas, eventualmente quando a evidência não seja muito conclusiva ou quando existe alguma particularidade dentro do nosso meio. Então, o desenvolvimento é esse. A nossa comissão é composta de 20 colegas, ainda isso vai ser refinado um pouco mais, né, Moisés? Eu acho que, inclusive, vão ser incluídos mais alguns colegas, eu acho que de 20, vamos até ampliar. É até aberto, né? Aqui eu sei que a maioria dos colegas aqui tem, né, uma ampla experiência, e aqueles que puderem colaborar, nós estamos abertos, vamos aceitar de muito bom grado a colaboração de todos. Esses colegas foram convidados porque são colegas, na maior parte, jovens, e que têm um contato já prévio, que a gente sabe, muito bom com a parte de pesquisa, com metodologia, né, de medicina baseada em evidência. Então, foram convidados, na verdade, por afinidade, tanto a parte metodológica, como por serem pessoas jovens que se dispuseram a trabalhar. Mas a gente vai ficar aberto para que... nós pedimos até para os colegas na reunião que indicassem outras pessoas que tivessem interesse em participar, que isso vai ser muito importante, né? Então, a função dessa comissão, inicialmente, vai ser na elaboração dos picos. Então, o projeto, a gente pensou, baseado na elaboração da metodologia, que nós vamos ter o apoio da Fundação Cochrane, que vai nos guiar, né, para a melhor forma metodológica de conduzir isso. Vão ser realizados 160 picos, né,
E esses picos vão ser idealizados por essa comissão de consenso. Então, essas perguntas clínicas estruturadas, nós fizemos até um cronograma, eu achei até um pouco otimista, mas que o Moisés achou que estava bom, todo mundo na reunião aprovou. A gente imaginou que esses picos fossem finalizados até 15 de fevereiro. Então, nós pedimos para que cada colega, né, de cada subespecialidade que vocês viram anteriormente, que eles pedissem o auxílio de mais uns 3 ou 4 colegas com experiência na área, para que fizesse uma validação inicial, né, se os picos se as perguntas clínicas eram relevantes e eram temas importantes dentro da especialidade. Então, diante disso, até dia 15 de fevereiro, a gente vai aguardar que sejam enviadas essas perguntas clínicas, e essas perguntas clínicas, posteriormente, nós vamos enviar aos comitês de cada especialidade, né, ao presidente de cada comitê, e o presidente, dentro da sua especialidade, do seu comitê, vai fazer uma avaliação, né, dessas perguntas clínicas e validar para a gente se realmente essas perguntas clínicas, esses picos, são os picos relevantes e que merecem ser conduzidos aí dentro do consenso, dentro de cada especialidade. Após isso, né, a gente colocou um mês para que fosse cada comitê avaliasse a pergunta clínica, e após isso, nós vamos receber de cada comitê as observações, se o comitê acha que deva ser trocado alguma pergunta, ou que seja remodelada, ou que as intervenções que estão sendo comparadas pudessem ser, né, modificadas, enfim, o comitê validando e fazendo as sugestões. A comissão vai reavaliar, então, as sugestões que o consenso dos comitês, né? Estou falando consenso quanto à pergunta clínica só. Então, a comissão faz a pergunta clínica, envia aos comitês. Os comitês vão avaliar e devolvem à comissão com as suas sugestões, as suas observações. E aí, dessa forma, para a gente finalizar as perguntas. Então, uma vez finalizadas as perguntas clínicas, a gente vai enviar os 160 picos para a Cochrane, e eles, mediante a busca sistemática da literatura, análise crítica das evidências, eles vão formular a resposta a cada pergunta clínica, né, que a comissão formulou. Então, isso a gente estipulou que a Cochrane faria, aí, nesse período, né, a resposta. E, uma vez feitas as respostas, nós vamos fazer um segundo round, enviar essas respostas aos comitês, né? Enviamos as perguntas, agora nós vamos enviar as respostas. E cada comitê vai escolher 10 membros, né, dentro da especialidade, e esses 10 membros vão receber essas respostas e vão avaliar. Essa avaliação pode ser, inclusive, uma avaliação individual e pode ser até anônima, não precisa ter uma reunião do comitê para resolver isso. O comitê pode enviar para 10 membros que ele escolha, né, da diretoria, os do comitê científico do comitê, e cada um faz uma avaliação dessas respostas às perguntas clínicas e enviam novamente para a comissão. Então, se tiver alguma sugestão, concordante ou discordante, que acha que aquela resposta enviada possa ter alguma melhoria, que tenha alguma situação clínica ou na prática clínica que deva ser observada, que tenha que ser bem explicitada, vai ser enviada à comissão e nós vamos, mais uma vez, fazer uma análise, né? Teremos aí mais um mês para fazer a análise e fazer as correções e incluir ou não incluir as observações que o comitê nos fez sobre as respostas das perguntas clínicas. E, posteriormente, então, será feita uma conferência final de consenso, onde vai ser apresentada a resposta final aí, das perguntas, né, as respostas que foram feitas, e aí, nessa conferência final, será feita a validação, né, de cada pergunta clínica, dentro do que a gente considera que seria o documento final, né, desse projeto. Então, o documento final vai contemplar o consenso, né, de cada especialidade acerca dessas melhores evidências que a Fundação Cochrane vai nos oferecer. Então, inicialmente nós pensamos em elaboração desse documento final em outubro de 2019,
Isso, a ideia é que seja feita a divulgação com um documento, né? Esse documento, inicialmente, a gente pensa em fazer com as respostas e a literatura pertinente a cada resposta, porque vai ser um documento que vai servir, eu acho que vai ser útil, inclusive, né, como a gente já falou, para uma série de segmentos, né, para a parte judiciária, para os colegas mesmo terem possibilidade de consultar e acessar a literatura pertinente, né? E isso acho que vai ser um documento bastante interessante. Estamos até conversando com o Moisés, né, e vamos conversar na RBO também, para ver se a gente pode fazer a divulgação também desse consenso num suplemento, talvez, da Revista Brasileira de Ortopedia ou do São Paulo Medical Journal, né, da Associação Paulista de Medicina, que também é uma revista Medline de bom impacto. E eu acho que esse trabalho, como é um trabalho, a princípio, pioneiro, tem interesse, né, professor, para a PM também divulgar, né, porque eu acho que é uma coisa importante. Então, os trabalhos nós já iniciamos, né, como o nosso tempo é exíguo, nós já fizemos uma primeira reunião no dia 29, onde foi discutido esse cronograma, foi discutido a comissão, solicitamos aí que quem pudesse fazer indicação de membros, né, aí dentro da especialidade para participar disso também, e já fizemos a distribuição de cada colega para que ele pudesse, até o dia 15 de fevereiro, nos retornar com as perguntas clínicas para a gente poder dar andamento ao projeto. Então, era isso que eu queria mostrar, né? A ideia é mostrar como a gente ia efetivamente operacionalizar esse projeto de consenso, que realmente é um desafio aí dentro dessa gestão de 2019. Agora, não sei, abrir para alguma